Bom dia, crianças! Iniciamos hoje a nossa aula de língua portuguesa. Lembrando que hoje teremos uma aula de correção. Então, peguem a apostila e o CA, porque nós faremos a correção das atividades que estão nas páginas 51 até a página 54 da apostila. E também o CA, são as páginas 22 e 23, onde nós estudamos sobre poema, interpretação de texto e também vimos o uso da letrinha H, tá bom? Vamos comigo fazer a correção para deixar tudo bem certinho. Vamos lá então, na página 54 da apostila nós temos um poema, né, de Pedro Bandeira, que vocês leram. E aí a letra A pede para que a gente copie do próprio poema uma frase exclamativa. E só tem uma única frase exclamativa, nós identificamos ela, lógico, primeiro por causa do ponto de exclamação e também porque ela faz uma exclamação, né? Tem um sentimento aí, uma expressão de exclamação, né? Que é a frase, minha nossa, que grandão. E aí vocês devem copiar essa frase aqui, ok? Na letra B, a sugestão, nós temos duas sugestões de resposta, né? Porque vocês devem copiar uma frase afirmativa. Então, pode ser tanto a frase, tenho de olhar todo mundo, ou com o queixo levantado. São duas frases afirmativas, tá? Estão fazendo uma afirmação. Pode ser qualquer uma das duas. Quem colocou uma ou outra está correto. Se vocês errarem, essa é a hora de trocar também, tá? Número 3. Copie o verso que indica uma fala. Aqui é muito importante, ó. O único verso que está indicando uma fala nesse poema é o último verso. Por quê? De cara, nós já logo identificamos por causa das aspas. Eu ensinei isso para vocês em sala de aula. 2 sinais que podem marcar uma fala num texto, tanto travessão quanto as aspas. No caso do poema aqui, nós temos as aspas na fala, minha nossa, que grandão. E aí pergunta, ó, que pistas ajudaram você a encontrar essa resposta, ó. Então, vocês devem primeiro, né, colocar minha nossa, que grandão, que é a frase que está indicando uma fala. E aí a gente percebe, primeiro, por causa da presença, a primeira pista, por causa da presença das aspas, né, que marcam a fala. E também porque antes, né, das aspas, antes da fala, vem o sinal de 2 pontos. Né? O sinal de 2 pontos, esse sinal aqui, os 2 pontinhos aqui, eu acho que dá para vocês verem no poema. Ele vai indicar, esses 2 pontos aqui, eles indicam o quê? Que em seguida virá uma fala. Então, eles vão vir sempre antes de uma fala, tá? No caso aqui do poema. Ok? Ficou claro aqui? Aí a gente passa, então, para a próxima atividade, ó. De quem seria a fala que você copiou? Do menino ou da formiga? Acredito que vocês tiraram de letra e marcaram da formiga. Alguns adjetivos foram destacados no texto. A quem eles se referem? Aí nós temos aqui, ó, adjetivo pequeno, zangado e grandão. Se refere ao menino ou à formiga? Óbvio que é um menino, né? Até porque, mesmo a gente não entendendo o sentido do texto, né, não lendo, a gente já sabe que é um adjetivo que está no masculino. E a formiga é feminino e o menino masculino, né? E a gente lendo o texto também consegue ter esse entendimento. Tá bom? Até aqui, ok? Todo mundo entendeu? Quem errou, essa é a hora de corrigir. Peguem o CA agora, a gente vai corrigir a página 22. Né? O mesmo assunto sobre poema. Lembrando que toda vez que nós formos corrigir, seja por vídeo ou por um documento lá do Word que eu mandar para vocês, alguma coisa escrita, quando for uma interpretação de texto, vocês vão ler a sugestão de resposta, porque uma interpretação de texto ela pode ter respostas um pouco diferentes. Então, vocês vão ler a sugestão de resposta ou ouvir as respostas que eu, né, o gabarito que eu enviar aqui pelo vídeo ou pelo Word mesmo, e vão observar, vão analisar. A resposta que eu dei está parecida com a da professora? Tem o mesmo sentido? Se tiver o mesmo sentido, é sinal que vocês acertaram. Não precisa trocar, porque uma coisa ou outra realmente vai ser diferente, porque uma interpretação de texto é assim. Mas, quando estiver totalmente errada, sem sentido, ou não tem nada a ver com aquilo que eu sugeri como resposta, aí vocês devem trocar, tá bom? Então, vamos lá. Na página 22 do CA, temos um poeminha, né, que o título é Bola de Gude. A primeira coisa que pergunta é, qual é o assunto desse poema? Né, vocês já leram em casa e certamente descobriram que o assunto do poema é a brincadeira
com bolas de gude. Lembrem-se, crianças, aqui, né, no livro do professor que eu estou mostrando para vocês, não tem a resposta completa, mas é um combinado nosso, né, entre professor e aluno, escola e aluno, de vocês darem respostas completas, ok? Para desenvolver a escrita, argumentação, escreverem melhor, né? Então, o certo é que vocês respondam o assunto do poema é, né, a brincadeira com bolas de gude. Não deixem de praticar isso, a resposta completa, tá bom? Segundo lugar, numere os versos do poema e anote o total aqui. Então, vocês devem vir aqui, né, nos versos, ou seja, cada linha do poema e numerar, assim como está aqui mostrando nos quadrinhos, e em seguida colocar a quantidade, né? Vocês observaram que nós temos um total de 12 versos, ou 12 linhas, ok? Quantas estrofes tem o poema? Esse poema aqui em especial, não sei se vocês já leram algum poema desse tipo, ele tem apenas uma estrofe. Lembra daqueles bloquinhos em que os versos são separados? São as estrofes, aqueles conjuntos, aqueles bloquinhos. Aqui nós só temos apenas um. Então, quantas estrofes tem o poema? O poema tem apenas uma estrofe, ok? A número 2, para finalizar essa página, pede que vocês pintem no poema os adjetivos, ou seja, as características, né, da bola de gude. Então, vocês têm que pintar coloridas, brilhantes, verdes, vermelhas, azuis e preciosas, que são essas aqui que eu marquei. Acabei de marcar aqui embaixo, ok? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 características, ou 6 adjetivos. São esses aqui, eu vou repetir, para vocês conferirem aí se pintaram certinho. Coloridas, brilhantes, verdes, vermelhas, azuis e preciosas, ok? Até aqui, então, corrijam, se tiver alguma coisa errada, façam com calma para que fique tudo certinho, tá bom? Na página 52 da apostila, nós temos um poema. Eu queria perguntar se vocês tiveram a curiosidade de saber quantas estrofes e quantos versos tem esse poema. Aqui na minha casa eu contei e eu identifiquei, até anotei aqui, 22 versos e 10 estrofes. Seria interessante até vocês numerarem depois, né, esse poema, tá aparecendo na tela, Maluquices do H, para vocês irem treinando, né? Lembrando que verso é cada linha do poema e estrofes são os bloquinhos de versos, esses conjuntinhos de versos, tá bom? E aí a gente vai para a página 53. Aqui vocês devem incluir o H nas palavrinhas e formar outras palavras. O que eu quero que vocês reparem aqui? Na atividade número 2, as palavras que estão sem o H, elas existem na língua portuguesa. Realmente elas são reais, elas têm na nossa língua. Quando a gente inclui o H, a gente forma outras palavras que também existem, que também tem na língua portuguesa. Só que na atividade número 3, se nós não incluirmos a letra H, as palavras não existem. Por exemplo, a palavra coelho sem o H ficaria coelho. Não existe essa palavra na língua portuguesa. Então, tem uma diferença de uma atividade para outra. Será que vocês conseguiram identificar isso? Que, por exemplo, a palavra também cachorro, se nós não colocássemos o H, ficaria cacorro. Não existe essa palavra na língua portuguesa, diferente da atividade 2, né? Porque de cá que existe, nós formamos chá. E a gente vai formando outras, de sono formamos sonho, de galo, galho, de vela, velha, de fila, filha, de bola formamos bolha, de bico, bicho, de fala, falha e de hora, hora. Essa última palavrinha é interessante, parece a mesma coisa, só que ela é escrita de forma diferente, então também possui significados diferentes. A palavra hora, sem o H, ela significa no momento, agora. Por exemplo, uma frase, por hora estou muito ocupada, isso significa que no momento eu estou muito ocupada. Já a hora com H se relaciona à hora de relógio, tempo, minuto, né? Então tem essa diferença aí, tá bom? E aí, vocês desembaralhando as palavrinhas da número 3, formamos aqui primeiro aranha, depois coelho, depois cachorro, lembrando que devemos colocar os 2 R's, depois golfinho, e a letra que faltou para completar essas palavras foi o H, né? Aposto que vocês acertaram tudinho aqui.
Para darmos continuidade a esse assunto sobre a letra H, nós voltamos lá para o CA, na página 23. A primeira atividade é, no poema palavras escritas com a letra H, copie essas palavras. Então, vocês devem retornar ao poema e observar as palavras que são escritas com a letra H. São brilhantes, depois vermelhas, depois brilham e depois chão. São essas 4 palavrinhas, ok? Em quais situações a letra H apareceu nas palavras do poema? No início da palavra, junto do L, formaria o LH, junto do N, formaria o NH, e junto do C, que formaria o CH. Nós temos 2 alternativas corretas, que é junto do L e junto do C, tá? Então, essa alternativa aqui e essa alternativa aqui, onde se formou o LH e o CH, tá bom? E aí, por último não, a letra B, desculpa, nós devemos completar com a letra H e observar as palavras formadas. Aí vocês observaram, né, aqui todas precisaram, vocês precisaram colocar a letra H. E aí depois vocês devem distribuir essas palavras de acordo com a legenda aqui do quadrinho. Palavras que iniciam, ou seja, que começam com a letra H, e palavras que têm a letra H no meio. Aí ficou assim, confiram aí, vou falar bem devagar e vocês podem ir marcando um certinho, faz uma bolinha, alguma coisa que vai identificar a palavra para ver se vocês esqueceram alguma ou não. Hipopótamo, procurem na de vocês, marquem um certinho, uma bolinha, bem pequenininho. Helicóptero, não se esqueçam que helicóptero tem o acento agudo no O e o P mudo. Hora, homem, história, acento agudo no O, hoje, hortelã, o tio no A, hotel, harpa e hálito. Essas palavras aqui, deixa eu dar uma aumentadinha aqui, tá muito pequenininho. Essas palavras que eu acabei de falar para vocês ficam na primeira coluna, né? De palavras que se iniciam com a letra H. Depois agora a gente vai para as palavras que tem a letra H no meio, tá? Que é o segundo quadrinho. Vamos lá. Primeira, minhoca. Vai conferindo aí, gente. Canhoto, cachorro, lembrando que cachorro é escrito com 2 R's. Chocolate, borracha, chapéu, não se esqueçam acento agudo no E. Milho, palhaço, pamonha e chá. Chá também tem acento agudo no A. Letra D. A letra H é pronunciada no início da palavra ou no meio da palavra? Isso aqui é bem interessante. Essa palavra difícil aí, pronunciada, é falada, é o mesmo que falada. Ou seja, o H aí, ele tem som no início da palavra ou no meio da palavra. Quando vocês, por exemplo, a gente lê a palavra aqui, homem, a gente sabe que ela começa com H. Mas se vocês fossem falar essa palavra e escrevessem ela por acaso sem o H, o som seria o mesmo, ou seja, a pronúncia seria a mesma. Então, o som do H não sai. Ele faz diferença porque na língua portuguesa algumas palavras precisam iniciar com H, no caso de homem. Se a gente escrever só com o O, sem o H, a gente está cometendo um erro, né? E não pode. Mas não tem som. Então, a letra H, ela aparece quando está no meio da palavra, tá? Vocês vão observar quando ela está juntinha com uma outra consoante, por exemplo, cachorro, ela faz o som do X, por exemplo. Entenderam? Então, ela tem um som nessa palavra. Milho também faz um som, junto com L, LH, ele tem um som. Então, o correto é marcar aqui na letra D no meio da palavra, tá bom? Aí a gente termina aqui a correção do CA, tá? É isso, crianças. Finalizamos por aqui. E espero que vocês corrijam tudo com bastante capricho, tá bom? Lembrem-se de dar respostas completas e de iniciar as respostas com letra maiúscula. E também pontuar as respostas de vocês, tá bom? Beijinhos, estou morrendo de saudade. Em breve a gente tá junto. Tchau, tchau.